Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Jonathan Laurindo e você está no Em Pauta. Eu sou uma pessoa cristã evangélica. Mas calma aí, o que é uma pessoa cristã evangélica? Vamos falar um pouquinho disso hoje. Hoje o assunto será esse. Eu sou evangélico porque eu creio no evangelho. Mas o que será isso? O que será uma pessoa cristã evangélica? E o que é evangelho? Então hoje nós vamos ficar nesse assunto. Não saia daí. Queridos, na Reforma Protestante, o termo protestante surgiu. Isso foi lá para o século XVI, mais ou menos em 1517, quer dizer, precisamente em 1517. Um monge agostiniano, ele promoveu a Reforma Protestante, que foi assim chamada pela Igreja Católica. Foi um movimento que não estava de acordo com as verdades do Evangelho. Por isso, muitos também foram chamados de evangélicos. Na Europa, esse termo não é muito usado. Esse termo evangélico é muito usado aqui no Brasil. Por quê? Porque quando esses protestantes vieram para o Brasil, o termo protestantes acabava sendo muito agressivo contra a Igreja Católica. Aqui no Brasil, a Igreja Católica dominava. Então, quando esses protestantes começaram a chegar, eles tiveram uma certa cautela, eles tiveram um certo receio. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a usar esse nome. Ao invés de falar que eles eram protestantes, começaram a ser chamados de evangélicos. Então, eles eram cristãos, não mais denominados protestantes, mas sim evangélicos. E hoje acontece no Brasil. A maioria das igrejas evangélicas, ela não se reconhece como protestante. A Igreja Católica, ela olha para os evangélicos e eles sim descrevem o evangélico como um protestante. Porém, os protestantes em si, eles, na grande maioria, eles são considerados como evangélicos apenas. E infelizmente, muitos evangélicos nem sabem que eles são protestantes. Nem sabe da Reforma Protestante, nem sabe nada sobre essa história. Futuramente eu vou gravar um vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, tá bom? Então vamos deixar assim claro, qual é a diferença entre um católico para um protestante? O católico, ele crê que a salvação ela vem de acordo com o cumprimento dos sacramentos. E o protestante crê que a salvação vem apenas de Jesus Cristo. Nós temos sim dois sacramentos, que é o batismo e a ceia. Porém, isso não interfere na salvação. A salvação vem apenas pelo crer, o crer em Jesus Cristo. Agora que você entendeu a diferença entre católico e protestante ou evangélico, agora você precisa entender sobre o evangelho. O evangelho. Então, eu sou um cristão, protestante, evangélico. Em que eu creio? Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus e eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Pode me perguntar, Salvador? Jesus te salva de quê? Jonathan, Jesus te salva de quê? Por que Jesus é o seu Salvador? Para você entender por que Jesus é o meu Salvador, você precisa entender sobre o Evangelho. E é aí que entra o grande tema do nosso vídeo, o Evangelho. Aquilo que Jesus fez por mim e por você. Aquela obra magnífica de Jesus que tornou ele o meu Salvador. E hoje nós sabemos a cobrança extremamente grande que um cristão evangélico recebe. Ele recebe essa cobrança dos seus pastores, ele recebe essa cobrança
dos membros da igreja, ele recebe essa cobrança da sociedade. Mas que cobrança é essa que o evangélico recebe? É a cobrança de ser um exemplo. O evangélico hoje ele tem essa responsabilidade de ser um exemplo de homem, um exemplo de mulher, um exemplo de pai de família, um exemplo de funcionário. Ele tem essa obrigação de ser um exemplo. Então, na sua conversão, as pessoas criam essa expectativa que esse cristão recém-convertido agora vai se tornar a melhor pessoa do mundo. E de fato a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o nascer de novo. A Bíblia fala sobre uma transformação que essa pessoa recebe ao se converter. Isso é verdade, a Bíblia fala sobre isso. Mas eu quero te falar uma coisa: não há como uma pessoa tornar-se outra, não há como uma pessoa se converter externamente se no coração dela não houver uma conversão. Se o coração dela não for transformado, as ações dela visíveis ao mundo não serão transformadas. E é nesse momento que entra o Evangelho. A boa notícia, aquilo que vai transformar o seu coração, aquilo que vai mudar as suas ações. É nessa hora que ela se converte. É nessa hora que a pessoa compreende o Evangelho e começa a viver a partir do Evangelho, a partir daquilo que ela aprendeu, daquilo que ela compreendeu. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu alguns evangélicos dizendo que eles vivem o Evangelho. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu algum pastor ou algum pregador mandando a igreja viver o Evangelho. E isso não se aplica. Viver o Evangelho não se aplica. Se você compreender o que é o Evangelho, você vai entender o que eu estou falando. O Evangelho não é uma regra. O Evangelho não é uma lista de mandamentos. O Evangelho, ele é uma boa notícia. É isso que significa a palavra Evangelho. Evangelho significa uma notícia que você recebe, uma notícia que foi dada a você, e a partir dessa notícia você começa a viver. Evangelho é uma notícia, Evangelho é uma boa notícia, é uma coisa que traz ao seu coração e ao meu coração um sentimento de vitória, de conquista. Aquilo que fizeram por nós, e a gente só recebe isso, a gente só é informado. Na verdade, a palavra evangelho, ela surge num contexto militar, ela surge num contexto bélico, ela surge num contexto de guerra, e ela se aplica à história que eu vou te contar. Você agora vai entender um pouco mais sobre o evangelho no contexto da criação da palavra. A palavra evangelho, ela nasce num contexto de guerra, num contexto na antiga Grécia. Então, na antiga Grécia, durante as guerras, durante as batalhas, durante as conquistas, durante as derrotas, surge esse termo, evangelho. Notícia boa, notícia que chega da guerra para aqueles que estão esperando nas suas casas. Qual era o contexto que essa notícia chegava? Os maridos iam para a batalha, as esposas ficavam em suas casas. E aí, no término dessa batalha, quando os maridos chegavam, eles davam essa notícia para as esposas. Essa notícia que tirava fora a preocupação, que tirava fora a incerteza, que tirava fora a angústia. Então, quando eles chegavam com essa notícia que vencemos a batalha, tudo era transformado. É nesse contexto que surge essa palavra evangelho. Portanto, a palavra evangelho não é uma palavra bíblica. Ela não foi criada pelos escritos bíblicos. Ela já era usada. Ela já tinha a sua funcionalidade numa época antiga. Antes de Jesus. Jesus apenas aproveitou o significado dessa palavra e começou a usá-la. Um exemplo que nós temos foi de Filípides, na batalha de Maratom, ou Maratona, entre os gregos macedônios e os persas. Essa batalha aconteceu na cidade de Maratom, ao norte de Atenas.
esse grupo de soldados gregos saíram para essa batalha. Eles eram em número reduzido, eram poucos soldados. E como a batalha seria dura, como a batalha seria cansativa e a preocupação que eles perdessem essa batalha, qual foi a orientação que eles deram para suas esposas e para os seus filhos? Nós vamos para a batalha, e se nós não voltarmos daqui a alguns dias, e foi determinado a quantidade de dia, a data e a hora para esse término, se nós não voltarmos nessa data, vocês vão pegar todas as nossas coisas, vocês vão pegar todos os nossos pertences e vocês vão fugir para o alto das montanhas, e lá vocês vão se esconder, e de lá vocês vão tentar continuar a vida de vocês, porque nós vamos perder as nossas vidas e nós não queremos perder também vocês. Então que vocês se esperem a notícia. Se a notícia não vier, vocês fujam. E então eles foram para essa batalha, e lá aconteceu uma coisa que muitos deles não esperavam. Eles venceram a batalha. Os gregos venceram os persas nesse campo, nessa batalha na cidade de Maratom. Mas o pior ainda estava por vir. Por quê? Porque o tempo estava acabando. Aquele tempo limite que eles tinham dado para a família deles estava acabando. Então eles precisavam voltar correndo antes que a família deles colocassem fogo nas casas e abandonassem a sua cidadezinha, o seu vilarejo, e fugissem para a montanha. E foi aí que o soldado Filípides teve a brilhante ideia: deixa que eu vou correndo na frente, eu vou avisar a eles, eu vou chegar bem rápido antes do tempo para dar essa notícia a eles. Porém, a distância era de 42 quilômetros. E aí eu abro um parêntese para vocês. Vocês já ouviram falar sobre a corrida de 40 quilômetros, que a gente hoje chama de maratona? Então, esse nome só foi dado a essa competição por causa dessa batalha. A batalha que aconteceu na cidade de Maratom foi 42 quilômetros que um soldado correu para dar a notícia. Então isso foi em homenagem a esse soldado e a essa batalha. Fechando nosso parênteses, a gente volta para a história, e Filípides está lá correndo 42 quilômetros. E quando ele chega na cidade, ele ainda encontra todos eles ali apreensivos, esperando, atentos o tempo para poder eles começarem a desarrumar suas coisas. E aí ele dá a notícia: nós vencemos a batalha, está tudo tranquilo e os soldados estão voltando, vocês podem ficar em paz. E caiu no chão e morreu. Filipe trouxe àquelas mulheres e àquelas crianças a boa notícia. Ele trouxe àquelas pessoas o evangelho, aquilo que traria ao coração deles paz, traria ao coração deles tranquilidade. Eles não precisariam mais fugir, eles não precisariam mais viver angustiados. Então, essa notícia que Filipe trouxe foi o evangelho. É essa notícia que Jesus traz ao nosso coração. É essa notícia boa que Jesus nos apresenta, que vai fazer com que eu e você vamos viver a partir de agora. Então, sabendo dessa notícia, nós vamos começar a viver a partir do evangelho. Não é uma boa notícia como se você tivesse passado no vestibular. Não é uma boa notícia como se você tivesse recebido um emprego novo. Não é essa notícia que nós estamos falando. É uma notícia que traz libertação, que faz a sua alma repousar, que faz a sua alma descansar. Agora, quando Jesus ele está lá narrado no livro de Marcos, no capítulo 1, que diz que quando João Batista foi preso, Jesus saiu para Galiléia e começou a pregar o evangelho, a dar a boa notícia. Será que o que a Bíblia está querendo dizer? Que evangelho é esse bíblico? De que evangelho é esse que nós estamos falando? Então, para compreender esse evangelho, a gente precisa dividir ele em 4 personagens. O primeiro personagem é Deus, o segundo personagem é o ser humano, o terceiro personagem é Jesus Cristo e o quarto personagem é o ser humano após saber essa notícia, após ouvir esse evangelho. Então nós vamos começar por Deus.
Deus, ele é descrito na Bíblia como um Deus perfeito. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, vai dizer o seguinte, que um Deus perfeito como o Deus, ele exige do ser humano perfeição. Então aí a gente já fica meio chocado. Deus perfeito exigindo do homem perfeição. No capítulo 2 da carta escrita pelo apóstolo Tiago, no versículo 10, ele vai dizer que mesmo que o homem consiga cumprir todos os mandamentos, mas ele tropeçar em um mandamento, ele vai ser considerado culpado por todos os mandamentos. Então nós temos um Deus que exige do homem perfeição, porque ele é perfeito, que vocês sejam santos, porque eu sou santo. Nós temos um Deus que exige do homem um cumprimento de todas as suas leis, de todos os seus mandamentos. Caso contrário, ele será considerado culpado. E aí nós temos esse Deus. Mas por quê? Por que esse Deus cobra dessa forma? Ele cobra porque ele é perfeito. E há um motivo para essa cobrança. E aí nós começamos a entender agora o segundo personagem, que é o ser humano. Por que Deus cobra ao ser humano perfeição? Sabe por quê? Porque o homem foi criado de uma forma perfeita. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado com algumas características ou alguns atributos iguais ao de Deus. Deus deu ao homem essa condição. Mas o que aconteceu? O homem, ele desobedeceu. A Adão foi dada uma oportunidade de escolha. A Adão foi dada uma oportunidade de definir o seu destino. Foi feita uma aliança com Adão. E Adão teve a oportunidade de decidir pelo certo e pelo errado. Deus falou para Adão: você pode comer todos os frutos desse jardim, porém o fruto do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se comer, certamente morrerá. E Adão, não temendo a Deus, descumpre esse mandamento, quebra esse mandamento, e automaticamente todos os seres humanos são punidos por causa de Adão. Todos os seres humanos, a partir de Adão, vão ser tratados como pecadores, e vão não só ser tratados como pecadores, como vão ter um comportamento de pecador. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 da sua carta aos Romanos, ele vai dizer o seguinte sobre o ser humano. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A partir de Adão, todos se extraviaram. Uma vez fizeram-se inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E agora vem uma das descrições mais agressivas ao ser humano, mais difíceis da gente ouvir, que ele diz: a garganta deles é como um sepulcro aberto, a língua urde engano, veneno de víboras está nos seus lábios, a boca a eles tem cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O apóstolo Paulo está descrevendo o homem, o ser humano a partir da queda. Aquele que tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. A partir do seu ato de desobediência, ele se tornou essa espécie que nos foi descrita pelo apóstolo Paulo no capítulo 3 de Romanos. Então todos pecaram, todos vivem em pecado. Essa é a condição do ser humano. Um breve resumo: nós temos um primeiro personagem que é Deus perfeito, criou a sua criatura dentro de uma perfeição, e a sua criatura, que é o segundo personagem, o ser humano, ele vai desobedecer, ele vai quebrar essa imagem, ele vai começar a viver completamente diferente daquilo que ele tinha que fazer quando foi criado. E nessa hora o terceiro personagem entra, que é Jesus Cristo. Então, para que o homem volte a ter um relacionamento de paz com Deus, ele precisa de um mediador, ele precisa de alguém que vai interceder por ele, que vai fazer com que Deus
tenha satisfação em estar perto do homem, com que Deus tenha satisfação de conviver, de ter um relacionamento com o homem. Porém, para ter essa reconciliação, precisava ser uma coisa perfeita, precisava também uma pessoa com um grau de perfeição. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, ele era Deus, Jesus Cristo era, e ele sendo Deus, para poder vir aqui na terra, ele precisou ser enviado pelo próprio Pai. E Romanos, no capítulo 5, vai dizer por que ele foi enviado pelo próprio Pai. O apóstolo Paulo vai dizer, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós ainda sermos pecadores. Então Deus, ele vai prover para nós, pecadores, um jeito de se reconciliar com a gente. Então ele era o ofendido e de repente ele que dá um jeito, ele dá um jeito de demonstrar esse amor por nós e nos salvar. Então Jesus, como mediador, sem pecado nenhum, paga a minha dívida, paga a sua dívida. A gente que estava com um escrito de dívida, uma desavença com Deus gigantesca, estávamos rebelados com Deus porque herdamos isso de Adão. Agora veio um outro Adão, veio Jesus Cristo, que vai pagar essa dívida e ainda vai contar isso pra gente. Ele ainda vai trazer essa notícia para mim e para você, que está pago, está tudo pago, está tudo resolvido. Nós agora temos paz com Deus, nós agora estamos reconciliados com Deus. Nós não temos mais que praticar as boas obras para agradar a Deus. Nós já temos o amor de Deus, nós já somos considerados seus filhos amados a partir de Jesus Cristo. Então essa é a boa notícia. E a partir dessa boa notícia é que vai ser gerado o quarto personagem, que é o homem transformado. É a resposta que você vai dar e que eu vou dar dessa boa notícia que nós recebemos. A partir de agora nós vamos viver através dessa notícia. Isso que aconteceu vai entrar no nosso coração e vai transformar o nosso coração. E a Bíblia diz que esse novo homem, ele vai nascer de um novo nascimento, de uma outra situação. Então esse é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da graça. O Evangelho é o Evangelho da boa notícia. E não que nós temos que fazer, não que nós temos obrigações de fazer para agradar a Deus, agradar a esse Deus. Não existe isso. No Evangelho não existe isso. No Evangelho é um fato consumado. É uma notícia. O cristianismo é a única religião do mundo que nós temos o amor e o agrado de Deus primeiro do que a obra. Nós somos amados, nós somos reconciliados com Deus a partir de Jesus Cristo e aí posteriormente praticamos as boas obras como uma prova disso. Nós não precisamos praticar as boas obras para ser amado e aceito por Deus. A nossa salvação não vem de nós mesmos, vem de Jesus Cristo. Então é Jesus Cristo que reconcilia o homem pecador com o Deus Santo. E isso é o cerne do Evangelho. Eu espero que vocês tenham entendido isso. E a partir de agora, quando alguém te falar que vive o Evangelho, você vai corrigir essa pessoa com amor, com carinho, vai dizer, querido, você não pode viver o Evangelho, você tem que viver através do Evangelho, porque o Evangelho é uma notícia, não é uma regra, não é uma lista de tarefas e condições. Então eu espero ter colaborado com você, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um gostei no vídeo. Se você não gostou, também pode ser sincero, dê um não gostei. Vai lá e comente, diga aquilo que você acha, dê a sua opinião. Se você vivia com essa dúvida e foi esclarecido, você vai lá e escreve, porque eu vou adorar ler o seu comentário. Se você tiver também alguma crítica, que você escreva, porque nós estamos abertos a críticas, nós queremos melhorar dia a dia, então não tem problema nenhum. Então eu espero que você tenha gostado, que Deus abençoe você, um forte abraço e até a próxima.